Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de poder louvar e glorificar e exaltar o nome daquele que vive para sempre. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele, aleluia, Ele não dorme, né, irmãos? Deus não dorme. Deus, Ele não tosqueneja. O Senhor, Ele, aleluia, Ele é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. E nós não podemos, aleluia, desistir antes de lutar. Temos que lutar. Nessa terra teremos aflições, teremos problemas, mas o Senhor diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra, aleluia, que Deus tem tocado no meu coração. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. O Senhor também diz na palavra que cairá o justo 7 vezes e 7 vezes o Senhor o levantará. Glória seja dada ao nome do Criador. E diante desta palavra, meus irmãos, eu quero deixar uma mensagem para alguém. Quem sabe para muitos, né? Porque nos dias que nós estamos vivendo aqui na terra é muita tribulação, é muita luta, é muita perseguição. E muitos cristãos, muitos se encontram sem forças. E eu quero contar uma experiência para você que aconteceu comigo, né? Aleluia. Porque todo cristão, toda pessoa que serve a Deus passa provação. Quando não é espiritual, é material. Quando não é material, é na saúde. E assim por diante. Meus irmãos, eu quero contar essa experiência porque Deus tocou, porque eu tenho certeza que vai ajudar alguém, né? Muitas vezes nós nos encontramos sem força, não é mesmo? Às vezes você não tem força, sabe? Você quer fazer a obra de Deus, você quer, mas você não tem força. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos sem forças, aleluia, para orar, para louvar, para ler a Bíblia, até mesmo para ir na igreja. E eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus. Eu estava, irmãos, assim, muito sem força para orar. Eu estava passando assim, eu dobrava o joelho, eu não tinha palavras, eu não tinha argumentos, eu não tinha palavra para falar diante de Deus, né? E aquilo foi cada vez aumentando mais. Eu queria orar, mas eu não tinha força. Presta atenção, que isso vai te ajudar bastante. Eu falei: meu Deus, parece que eu tô até desviada, parece que eu tô longe de Deus, parece que Deus não me escuta, parece que Deus não me ouve. O que está acontecendo, meu Deus? Eu dobro o joelho para orar, meu Pai, eu não tenho palavras, não vem palavra de oração, não vem nada. O que está acontecendo comigo? Será que onde que eu errei, né? Onde que eu pequei? Onde que está o erro? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo orar. Irmãos, e isso perdurou aí por alguns meses. Falei: Senhor, o que se passa comigo, Deus? Nem na igreja eu não tenho força para orar. Às vezes a igreja orando, os irmãos orando, né? Isso já tem um tempo atrás, né? E eu não estava entendendo, meus irmãos. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Não tinha força para orar, eu não tinha força para clamar. Eu tinha vontade, mas eu não tinha força. Às vezes eu dobrava o joelho assim,
né, querendo achar palavras, querendo achar argumentos para falar com Deus, querendo apresentar algo, sabe? Às vezes eu até começava a apresentar, orar, falar algo, mas daqui a pouco eu já não lembrava mais de nada, já vinha aquele vazio, aquela ausência de Deus, sabe, um vazio mesmo. E foi passando os meses, eu naquela luta. E um dia eu perguntei para Deus, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? O que está se passando comigo? Por que eu não consigo orar? Eu não era assim. Eu sempre fui uma mulher de oração. Eu sempre fui uma pessoa de oração. Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? E aquilo começou a me angustiar, irmãos. Aquela falta de vontade de orar, ou seja, eu não tinha palavra, vontade até tinha, mas eu não tinha palavras, eu não tinha argumentos, eu não tinha nada, sabe? Ali eu me levantava da oração e falava, meu Deus, eu não consigo orar, Senhor, o que está acontecendo? Irmãos, até que eu comecei a perguntar para Deus o que estava acontecendo comigo, e um certo dia Deus me responde. Porque você tem que perguntar as coisas para a pessoa certa, né? Perguntando para Deus por quê, Senhor, por que eu não consigo orar? Por que essa luta, esse vazio, essa frieza, Jesus, que está se passando? Eu não sou essa mulher fria, não, Deus. O que está acontecendo comigo, Deus? E ali Deus me respondeu, meus irmãos. Deus me respondeu e o Senhor falou assim, você está passando por uma luta espiritual. Você está passando por um processo espiritual e você não está entendendo. Eu falei, nossa, meu Deus, luta espiritual. Falei, nossa, Jesus, então quando acontece isso, a gente entra numa luta espiritual. O Senhor falou, minha serva, você passou numa luta espiritual, mas você passou na prova, porque mesmo sem força, você dobrava o joelho, você queria clamar, você queria e você foi provada. Você foi provada, minha serva, nessa parte espiritual. Aleluia. Deus nos prova como ouro no fogo, irmãos. Mas mesmo sem força eu dobrava o meu joelho. E o Senhor falou assim, esta prova espiritual está acabando. Está chegando no fim. Aleluia. Glória a Deus. E assim foi. Logo depois que o Senhor falou comigo, acabou a prova espiritual, né? Acabou aquela ausência, aquele vazio, né? Aí começou a vir palavras, começou Deus me retornando aquela graça de orar, né? Porque por misericórdia eu tenho o dom da intercessão, né? Às vezes nem pelas pessoas eu conseguia orar. Quando você está numa luta, né, espiritual. E aqui eu estou gravando porque Deus me tocou para responder a alguém que também está passando por isso. Você também está passando por isso. Você não tem força para orar. Você não tem força para clamar como você clamava antes. Você acha até que está desviada da presença de Deus. Mas não está não, meu irmão, minha irmã. Isso é uma prova espiritual. Aleluia. E se Deus me fez passar aqui para falar, é porque a tua prova está chegando ao fim. A tua prova espiritual está chegando no final. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Oh, aleluia, a palavra do Senhor diz em Apocalipse, mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, a palavra da paciência. Ou seja, a pessoa quando está sendo provada espiritualmente, ele precisa ter paciência, né? Para aguardar
o mover de Deus, o agir de Deus. E eu estou falando aqui com pessoas, alabandarabadarabandaramassuri, canto naramanai, que você está numa prova espiritual muito grande. Aleluia. Eu vejo namanahasubri kalambadaramanai, você numa prova espiritual muito grande. Você tinha forças para cantar, você não tem mais força para cantar. Você que outrora pegava a harpa, pegava o louvor, colocava o louvor lá para tocar e você cantava junto, você não está tendo mais essa força, não é? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele fala contigo, mas mesmo tendo pouca força, não desista. Mesmo tendo pouca força, não pare. A palavra do Senhor é clara. Mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Está lá em Apocalipse. Aleluia. Jesus falando com a igreja. Glória a Deus nas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Você não está tendo força para orar. Você não está tendo força para ler a Bíblia. Você não está tendo força para levantar na madrugada, não é? Você até quer orar na madrugada. Você tem vontade de orar na madrugada, mas você não tem força. Você está numa luta espiritual. Você está passando por um processo espiritual. Aleluia. Você está sem força de congregar. Você está sem força de ir na igreja. Você está passando por essa luta. Mas Deus manda te dizer que essa luta está chegando ao fim. Essa luta está acabando. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Altíssimo. Esta prova está acabando. Esta provação está acabando. Esta falta está acabando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai te levantar. Deus, Ele vai te fortalecer, porque o cair é do homem. Aleluia, a fraqueza vem, o desânimo vem, mas Deus, Ele tem poder para te levantar. Deus, Ele tem poder para te encher, te renovar. Aleluia. Aquela luta espiritual que eu estava passando, meus irmãos, que durou alguns meses. Aleluia. Glória a Deus. Depois, quando Deus me levantou, Ele me levantou com muita unção, com muita graça, com muito poder, sabe, em todas as áreas da minha vida, no louvor, na palavra, aleluia, na oração, na intercessão. Hoje faço a obra do Senhor, oro por todos e não me canso, amém, aleluia. Eu canto, eu louvo na rua, eu louvo dentro de casa, aleluia, eu oro, glória a Deus, qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. Daracalambadarabandarabandarabassúria, Halamanaramanai. Recebe força de Deus, recebe força do Senhor, Alamassúria, porque esta prova espiritual ela acaba hoje na tua vida, irmã, irmão. Você não está tendo força para congregar, para ir na igreja, ouvir a palavra. Você às vezes até quer, até se prepara para ir, mas não tem força. Deus está te renovando agora, Deus está te renovando agora, Deus está te fortalecendo agora a tomar posse, porque a partir de você ouvir este vídeo, o Espírito Santo de Deus, Ele vai adentrar a tua vida espiritual e te levantará na graça, no poder, na unção do Espírito Santo. Halabadarassuri canto ramanai. Alamassuri medere andaracanto, Hanavassubri andere calamandaramanai. Aleluia, Deus está te levantando e te colocando de pé. Há muitas pessoas aqui me faz saber o Senhor, que você falou, eu não aguento mais, eu vou sair da igreja, eu não vou mais congregar, eu não vou mais cultuar, eu não vou pregar mais, eu não vou cantar mais, eu não vou fazer mais, porque parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me escuta. É grande o silêncio de Deus para comigo. Aleluia, você tem dito que Deus está em silêncio, você tem falado que Deus não te ouve. Aleluia, que faz tempo que Deus não fala contigo. Deus manda te dizer que esta aprovação acaba hoje.
Esta luta espiritual acaba hoje, no nome do Senhor Jesus. Toma posse, recebe força, recebe graça, recebe poder, recebe ânimo em todas as áreas. Calabandarassúria. Aleluia, bendito seja Deus. Aqui tem pessoas, me diz Deus, que você está numa tristeza espiritual muito grande, você está a ponto de entrar numa depressão espiritual, num fechamento espiritual, num casulo espiritual. Você sabe o que eu estou falando aqui, o que Deus está me usando para falar com você. Labandai andere canderecia ramandarabadarabassuri calabadaramanai. Irmãos, quando eu estava nessa luta espiritual, eu não conseguia falar em mistério, eu não conseguia falar em línguas. Sempre fui batizada com o Espírito Santo, mas eu não conseguia. Eu não sentia nada, era um vazio, parece que eu estava oca por dentro, vazia, porque eu estava passando pelo processo espiritual, eu estava passando pela luta, pela aprovação espiritual. Mas eu perseverei, meus irmãos, mesmo sem força, eu dobrava o meu joelho, mesmo sem força, às vezes eu cantava um hino, assim meio desanimada mesmo, mas eu cantava, mesmo assim eu cantava, mesmo assim eu dobrava o joelho para orar. Eu pegava a Bíblia e não tinha aquele desejo, eu não tinha aquela vontade de ler a Bíblia, mas mesmo assim eu lia, mesmo sem vontade. Aleluia. É o que a palavra de Deus diz, mesmo tendo pouca força. Guardaste a palavra, lamanai, suricanta, lamai. Guardaste a palavra da minha paciência. Aleluia. O crente, ele é provado, mas ele também é aprovado por Deus. E depois desta aprovação que eu passei, Deus me concedeu esta vitória de estar abrindo um trabalho aqui no YouTube. Antes de Deus me conceder este canal no YouTube, aleluia, eu passei por esta aprovação de 5, 6 meses, irmãos, assim. Eu já não estava aguentando mais, porque eu me sentia desviada, eu me sentia longe de Deus, eu me sentia assim, sabe, excluída de Deus, era um vazio. Mas eu não estava entendendo que eu estava sendo provada. Mas depois eu entendi, e depois que Deus falou para mim que a prova era espiritual, ali entrou a alegria novamente, entrou a paz novamente, entrou o desejo de orar novamente, entrou o desejo das coisas de Deus, meus irmãos. Porque quando a gente está na prova espiritual, a gente parece que perde. Parece que a gente perde, mas não é que a gente perde, é que fica ali reservada, apenas a graça de Deus, o Espírito Santo, ele se afasta por um momento. Ele se afasta por um momento, mas ali quando você está sendo provado, Deus ele está te guardando. Porque o Senhor diz, eis que vos guardarei da hora da tentação. Porque se na hora da prova, se Deus não guarda a gente, se Deus não nos guarda debaixo da sua sombra, debaixo da sua misericórdia, o diabo aproveita a nossa fraqueza que a gente está passando espiritual e ele nos derruba, ele nos destrói. Até na prova, meus irmãos, Deus cuida de nós. Até na prova, ele cuida de você. Ele não permite que Satanás toque. Porque, aleluia, louvado seja Deus, você está sendo provada por Deus. Até da provação, ele cuida de você. Amém? Louvado seja Deus, Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia, que está passando exatamente por isso que eu passei. E quando eu venci, meus irmãos, esta prova, Deus me concedeu esse lindo trabalho aqui no YouTube, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Porque o Senhor ia me entregar essa vitória, Ele sabia que eu ia orar por muita gente. Muita gente. Então, meus irmãos, dá glória a Deus, não desista. Eu sei que é difícil, o desânimo vem. Vem aquela vontade de você sair de vez. Porque parece que você está remando contra a maré. É como se você estivesse remando contra a maré e não chega a lugar nenhum. Aqui tem pessoas passando por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, não desista. Não pare.
Não pare, mesmo sem força, cante. Mesmo sem força, vai na igreja. Mesmo que chegando lá na igreja você não consiga orar, você não consiga cantar, continue. Alamanassuri kalamanai. Continue. Mesmo sem força, meu irmão, continue. Minha irmã, continue. Vá assim mesmo. Vá ouvir a palavra. Você não tem força. Aleluia. Kalabadarassuri. Não desista, persevere. Aleluia, não desista. Muitas vezes o diabo até aponta dizendo, ela está assim, ele está assim porque ele está em pecado, ela está em pecado, ela deve ter feito alguma coisa errada, ele deve ter feito alguma coisa errada, e vem as acusações do adversário. Mas você não fez nada de errado, não. Você está sendo provado, provada. Mas esta provação acaba hoje. Se tu creres, se tu confiares e receber esta palavra, porque eu passei por isso, meus irmãos. Foram quase 6 meses ou até um pouco mais. Eu passei por isso. Eu queria desistir porque eu não via nada, eu não sentia nada. Mas eu falei, meu Deus, mas não é possível que Deus... Eu pensava comigo, mas não é possível que Deus tirou o Espírito Santo dele de mim. Não é possível, Pai, não é possível, eu não posso acreditar num negócio desse. Não é possível, eu queria entender o que estava acontecendo. Eu estava sendo provada por Deus. Eu estava sendo testada. Mas Deus me guardou nesta provação, nesse período de provação Ele me guardou. Ele não permitiu que Satanás destruísse a minha fé, porque a minha fé estava dentro de mim, mas só que eu não estava conseguindo usar esta fé que estava dentro de mim. Parece como se a minha fé ela tivesse amortecida dentro de mim. Mas Deus, Ele me deu vitória. Deus, Ele me deu graça. Deus me renovou. E aí Deus renovou após terminar esta prova. Deus renovou os meus dons. Os dons vieram assim muito afiados. As revelações. Porque até então eu já tinha o dom de revelação. Mas não como agora. Aleluia, eu vejo Deus trabalhar no dom de revelação na minha vida de uma forma diferente agora. As visões eu vejo com mais clareza, com mais nitidez. Tudo na minha vida, a palavra, o dom da palavra, agora ele está mais afiado, está iluminado. Coisa linda, meus irmãos, vale a pena você perseverar na prova, na luta. Aleluia, dando glória a Deus a si mesmo. Às vezes, irmãos, eu ia para a igreja, todo mundo estava dando glória a Deus. Todo mundo estava dando glória a Deus, eu ali. Um desânimo. Aí às vezes eu dava glória a Deus assim mesmo. Eu dava glória a Deus assim mesmo, assim, um glória a Deus meio frio, né, meio gelado, mas para as pessoas não ficar, né, achando, o que aconteceu com ela? Ela não diga um aleluia, não dá um glória a Deus. Então eu dava, de vez em quando eu dava um glória a Deus meio assim, meio desanimado, sabe? Mas Deus sabia a prova que eu estava passando. E nesta prova, irmãos, eu chorava muito. Eu chorava, porque eu não conseguia fazer o que eu queria fazer, mas eu chorava. Perguntava para Deus o que estava acontecendo, até que Ele me respondeu. E quando Ele me respondeu, já veio a resposta e veio o final da prova. A partir daquele dia, Deus foi voltando, tudo que eu tinha antes, voltou em dobro. Foi em porção dobrada, em porção dobrada. Tu crê? Tu crê que tu vai receber porção dobrada? Tu crê? Alabadarassuri kalamanai. Recebe navassubre, cantura manaramanai. Recebe, porque eu sinto Deus aqui. Aleluia, Deus te levantando, Deus te fortalecendo, Deus te reerguendo do pó e da cinza. Porque era assim que eu me sentia, no pó e na cinza. No pó e na cinza. Às vezes alguém me chamava para fazer uma visita, eu falava assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho força, eu não tenho. Muitas vezes eu falava, não, eu não vou não. Me chamava para ir
né, na obra de um lado, para a obra do outro. Eu falava, não, eu não vou não, né? Um desânimo, irmãos, um desânimo total. Mas eu estava sendo provada. E isso está acontecendo com pessoas aqui. E se isso está acontecendo com você que está me assistindo, você vai escrever aí, irmã, eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso. Porque, aleluia, glória a Deus, Deus ele vai te alegrar. A alegria do Espírito Santo vai voltar. Toma posse. Deus ele te levanta, Deus ele te toma pela tua mão e te diz neste dia, nesta hora, aleluia, não temas, eu sou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, filho, filha, não temas, eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Halamanaramanai, ora calabassúria, rabassui anderecai rimácia, halamácia calamai. Eu vejo Deus pegando na mão de muitas pessoas. Eu vejo Deus aqui agora, levantando, te estendendo a mão. Alamassuri, calamadaramanai. Recebe, minha querida irmã. Acabou a prova, acabou a luta, acabou o desânimo. Derebedere calabadaisia. Rialamai, siandere canturi manaramatsuri cantaramai. Recebe, devadava sobre canto. Recebe de Deus a vitória, porque Ele está te levantando no dia de hoje. Ele está te erguendo no dia de hoje. Halamassuri canto devandaramanai. Você que tem dons de Deus, você vai ver a diferença a partir de agora na tua vida, como Deus vai te usar muito mais do que usava antes. Recebe, toma posse no nome do Senhor Jesus Cristo. Alabandarabassuri calabandaramanai. O Senhor tocou profundamente no dia de hoje para me gravar, aleluia, e contar essa experiência, porque tem muitas pessoas aqui passando por este vale espiritual, por esse deserto espiritual. Você não sente nada, não sentia, porque a partir de hoje, a partir de você ouvir este vídeo, você vai sentir uma graça, Alamanassúria, você vai sentir um poder, uma unção sobre as tuas palavras, Alamassúria. Deus vai te tomar na oração, Deus vai te tomar no louvor dentro da igreja, na tua casa, onde tu estiver, Deus vai se manifestar, Deus vai te usar, Deus vai te encher do poder da sua glória, Candarabas. Toma posse e recebe no nome do Senhor Jesus, porque é Ele que está falando contigo. Aleluia, bendito seja o nome do Altíssimo Deus. Toma posse, meus irmãos, desta palavra no nome do Senhor Jesus, porque Ele é grande, Ele é fiel e Ele não te deixou, Ele não te desamparou, Ele não te abandonou. Você tem falado aí, meu Deus, eu acho que Deus me abandonou. Você às vezes fala até para as pessoas, eu acho que Deus não está mais comigo. Eu acho que Deus me deixou. Ele não te deixou. Ele não te abandonou. Ele não te deixou. Ele está aí bem pertinho de você. Recebe um abraço do Senhor Jesus. Recebe um abraço de Cristo. Recebe o abraço do Espírito Santo, recebe, porque Ele está visitando a tua alma, Ele está visitando o teu coração, trocando essa tristeza por alegria. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e Ele está alegrando o teu coração, irmã, Ele está alegrando a tua alma, irmão. Ele está te levantando, Ele está te abraçando agora. Recebe da vassubri calambadaramanai. Recebe o abraço de Deus. Recebe. Alamai de calamai. Surimi que andarabassúria. Ondaramanaramassuri mi que anta lamassuri calamanai. Recebe o renovo do Espírito Santo. Renova a navassúbria, Deus, o teu povo que me escuta nesta hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te guarde no seu amor. Deus te guarde na sua unção. Deus te guarde, aleluia, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Graça e paz seja contigo.